pastor. O Wagner é um líder da Igreja Católica na Diocese de Toledo, tem muita experiência em formação, também atua no movimento da Renovação Carismática, que mais é ministro da Eucaristia, Conselho Diocesano de Leigos, CPP, Grupo de Reflexão Evangelizadora Paroquial. É aqueles escravos que o padre pega lá e coloca, vocês sabem muito bem o que é isso, né? Tem que servir. E o Wagner também é vereador no município de Toledo. Então, Wagner, que Deus possa te iluminar, o Espírito Santo possa nos dar o entendimento naquilo que nós possamos, de repente, não concordar contigo, mas que a gente possa, à luz desse Espírito, buscar um amadurecimento, pesquisa, para saber se tu realmente está falando de acordo com a doutrina social da Igreja. Amém? Meu nome é Wagner Delábio, sou casado com Adriana Delábio, temos 2 filhas, a Thalita e a Giovana, que faz aniversário hoje, 22 anos, nasceu de 6 meses, com 900 gramas, e hoje está com 22 anos. Uma menina linda, puxa pro pai, né? Brava igual a mãe, mas que hoje pela manhã nós fomos à missa, e me veio um sentimento de gratidão tão grande por Deus, por eu estar naquela missa celebrando a vida da minha filha. Me veio na memória, ela na incubadora, né, na UTI, a gente via as veias dela sob a pele, né, dá para ver, com 6 meses de gestação, e eu tive a noção exata, e nós fomos na missa, lá nas pequeninas irmãs, lá nas franciscanas, lá no bairro da Industrial, lá em Toledo, a gente sempre vai lá, e eu ali tive a exata noção do que significa a misericórdia de Deus na nossa vida. E também Deus naquele momento me revelou que muitas pessoas passam pela vida toda sem ter noção do que significa a misericórdia de Deus em suas vidas. E o pior, às vezes eles passam a vida toda sem ter ninguém que chegue até eles e revele para eles o que vem a ser a misericórdia de Deus na vida deles, porque às vezes Deus quer se revelar através da boca de alguém, e precisa, não que ele precise, mas ele quer precisar da boca de alguém para se revelar a outra pessoa. E por incrível que pareça, mesmo diante às vezes da nossa incompetência, do nosso desmerecimento, ele às vezes quer se utilizar de nós para se revelar a quem? Ao outro. E hoje eu pude ter uma experiência pessoal de Deus naquele momento, em que, recebendo a Eucaristia, estávamos 3 ajoelhados, eu, a minha esposa e minha filha. A mais velha já mora fora, ela é psicóloga, atua a alguns quilômetros de Toledo, mora fora, e eu tive essa experiência de Deus na minha vida hoje de manhã. Deus me mostrando que apesar, né, de tudo isso, e Ele queria se utilizar de mim para poder se revelar a outras pessoas. E às vezes Ele fazia que a misericórdia dEle, que acontecia e acontece na minha vida, pudesse servir como instrumento de revelação para os outros que estão ao meu redor, através do meu testemunho de vida. E é basicamente sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Então, eu sou casado com a Adriana, temos 2 filhas, a gente participa do movimento, eu participo do movimento da Renovação Carismática Católica desde o dia 16 de fevereiro de 1982, foi o meu primeiro grupo de oração, né, que a gente começou a caminhada, e aí fui encontrando um monte de amigos, inclusive aquele ali, né? Tem um carequinho aqui que tinha cabelo, né, porque eu conheci, cadê ele? Saiu? Que a gente ia para os congressos nacionais junto. Acho que ele saiu, deve ter saído. Está lá atrás, né? E estava assim, muitas pessoas
que foram também me sustentando através do seu testemunho, e Deus foi se revelando para mim também através dessas pessoas durante todos esses 35, 6 anos, 7, misericórdia, de caminhada. E a gente era de Maringá, mudou para Toledo, e hoje nós estamos aqui em Toledo já há bastante tempo. Entrei no movimento de fé, aliás, entrei no projeto de fé e política da renovação, depois de um longo período de discernimento, 6 meses de discernimento, depois do convite para ser candidato a vereador, e aceitamos o convite, depois do empurrãozinho do então bispo nosso, Dom Francisco. Nos elegemos, fizemos o primeiro mandato, fomos escolhidos novamente para a reeleição, estamos no segundo mandato, no 3º ano. Nunca pensei, mas estamos aí. E aí depois, no segundo momento, tem o coffee break ainda? Não, eu não comi nada, não tem mais? Meu Deus. Então depois, no segundo momento, quero partilhar um pouquinho com vocês sobre o que está sendo essa experiência na vida política, E como é difícil viver esse mandato, que Deus pede para a gente, fora das sacristias, procurar viver aquilo que a gente aprende dentro das nossas igrejas, das nossas catequeses, através da palavra de Jesus Cristo. Então eu quero que vocês, mesmo sentados, rezem um Pai Nosso, estendendo as vossas mãos sobre mim, pedindo que o Espírito Santo nos conduza nessa noite, e que de fato os nossos corações possam ser tocados e que possa agregar à nossa fé aquilo que nós vamos partilhar nessa noite. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando o Olavo me ligou, eu falei: Olavo, de novo você vai fazer me dá umas dor de barriga, de receio de ir lá falar com aquele povo sabe mais do que a gente. Ele falou: não, vamos lá, vamos partilhar um pouquinho. E ele falou: eu quero que você fale um pouco sobre o perfil do cidadão católico à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei: perfil do cidadão católico? Eu falei: nossa, é um tema que dá para ser explorado bastante, É um tema muito horizontal, amplo, Ele pode ter 1000 ramificações, mas nós temos o período para falar agora. É esse período até as 10 horas da noite que dá para a gente falar. Falei: bom, muito bem, então eu vou rezar, pedir para Deus, ver o que linha que Ele quer que eu partilhe com vocês, e eu te dou a resposta. Daí dei a resposta para ele, falei: então vamos lá, e eu quero que Deus me mostre aonde quer para que lado que a gente vai seguir. E quando eu olhei, falei: cidadão, ele não está falando cristão, está falando cidadão. Deixa eu pegar aqui, ver se eu me acerto com isso aqui. É aqui? Cidadão católico à luz do Evangelho. Ele estivesse do cristão, Mas aí eu falei: o que é cidadão? Eu falei: vou pegar lá no pai dos burros, Vamos pegar lá no dicionário, vamos entender o que é cidadão. Substantivo masculino. Cidadã, substantivo feminino. Aplica-se aí o gênero aí, Essa palavra tão temida, por muitos de nós aí, tal do gênero, mas aqui cidadão, cidadã. É um habitante da cidade. Agora, cidade, quando nós falamos cidade, nós não estamos falando cidade, espaço urbano. Nós estamos falando cidade, espaço urbano e espaço rural. Cidade é tudo. Ela se divide. O território urbano, ele é composto de o território da cidade, ele é composto de território urbano e território rural. Então, habitante da cidade é um indivíduo que, como membro de um estado, já engloba tudo, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos, e desempenha os deveres que nesta condição de cidadão, lhe são atribuídos. Então está lá a pessoa
que vive no sítio ou na cidade, e ali ele tem direitos e deveres, e aqui não importa se ele acredita em Deus, se ele não acredita em Deus, se ele já teve uma experiência, se ele tem a mesma fé que nós, não importa, ele é um cidadão e pertence àquele território. Só que aqui nós estamos falando de católico, né? Que já nos remete à questão da nossa fé, porque aqui nós estamos numa escola de fé e de cidadania. A palavra católico vai significar universal, mas aqui nós estamos falando de cristão. Quem que é cristão? Adjetivo, substantivo masculino, cristã, substantivo feminino. Disse de ou aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo. Isso cristão. Nós estamos falando católico. Então, da igreja católica. Disse de ou o que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Então, agora deixa eu ver se dá para voltar. Nós já sabemos que então vamos hoje tentar entender um pouco do perfil do cidadão católico à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós queremos saber como é que esse cristão católico, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, convive no âmbito de uma comunidade, de uma cidade, com os demais que com ele estão coabitando no mesmo espaço. Qual que é o perfil esperado desse cidadão, dessa cidadã dentro desse ambiente? O que é ideal? O que se espera de um comportamento? Por isso que eu brinquei antes, né? Primeiro perfil que deve ter, chegar no horário, né? Claro, uma brincadeira, né? Uma brincadeira que pode ser ou não uma brincadeira, porque incomoda quem chega fora do horário, né? É um sinal de algo que está errado. Por que a maioria tem que pagar pelo descuido de uma minoria? Claro, estou fazendo aqui uma comparaçãozinha boba, né? Mas então, nós já sabemos, e aí nós sabemos que muitos pensam que religião, e tem muita gente que vive isso, que a religião é feita para viver onde? Dentro das quatro paredes da igreja. Quantos e quantos dos que convivem conosco, mesmo pós-Concílio Vaticano II, que escancarou a porta da igreja, que começou a falar do protagonismo do leigo dentro da igreja na evangelização, nós vivemos uma realidade dentro da Catedral de Toledo maravilhosa, que é a setorização, onde o padre fez escolas de evangelização preparando os leigos, e depois setorizou toda a região e colocou grupos de leigos visitando as casas, evangelizando. Hoje a nossa comunidade é uma coisa maravilhosa lá. Então, tem cristãos que ainda pensam que a religião ela foi feita apenas para a missa dominical, e ainda tem aqueles outros que pensam, né, que só vão na igreja levado pelos outros, né? Já viram falar daquele cristão que só vai na missa carregado, que vai para o batismo, é os outros que levam, né? E depois vai para a missa de corpo presente, já morreu, também os outros que levam, e daí para o cemitério. Só que daí nós encontramos os envios, porque tem muita gente que pensa que isso aí é coisa de agora. Não é coisa de agora. Nós encontramos o envio por parte do Senhor, mandando para que os leigos saiam e evangelizem, que coabitem, convivam com os demais, mesmo aqueles, especialmente aqueles que não creem e não conhecem a palavra de Deus, desde os primórdios. Se nós pegarmos lá no finalzinho de Mateus, vejam lá: mas Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, eu tenho autoridade para dizer a vocês o que vocês devem fazer.
Eu tenho autoridade para não apenas pedir, mas eu tenho autoridade para vos mandar. E ele diz: ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ele faz ali alguma acepção de pessoas, como ele fez lá atrás, e de primeiro, quando ele envia os apóstolos, os discípulos, aliás, ele diz: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, já no finalzinho, quando eles já estão prontos, ele diz: ide a todas as nações. Ele não diz a quem deve ir, ele diz que todos devem ter o contato com a palavra de Deus. Então, quem sou eu para dizer, por exemplo, como você falou anteriormente aqui, quem sou eu para dizer que o cara é rico, não vou, o cara aí não precisa ouvir falar de Deus? E de todos, a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as, grifo meu ali, eu que fiz aquele grifo, ensinai-as. Então, Jesus está mandando os seus apóstolos a pessoas que desconhecem a palavra de Deus. Desconhecem. Porque se eles conhecessem, Jesus iria trocar aquela palavra e ia dizer o que ali? Relembrai-os. Não diz relembrar, né? Ele diz ensinai. Agora eu vos pergunto uma coisa. Primeiro vou tomar água. Alguém ensina o que não sabe? Alguém pode ensinar o que desconhece? Pois bem, então nós já começamos a identificar e poder relacionar algum dos perfis que o cidadão católico precisa ter, especialmente nos dias de hoje: conhecimento. Como é que nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? Nós vivemos uma época em que nada é escondido de ninguém. A gente tem que admitir que existe muita notícia falsa, né? Os fake news aí, a gente tem que filtrar muito, porque o conhecimento hoje bate a nossa porta, nem tudo é real. A gente tem uma dificuldade e para mim, pelo menos, dá uma irritação muito grande às vezes, botar ali a nossa fé naquilo que a gente está lendo, daqui a pouco perceber que não é verdade. Mas o conhecimento hoje está à disposição, especialmente dentro da nossa igreja. O conhecimento está à nossa disposição. Não fosse assim, não estaríamos aqui hoje, não é, seu Olavo? Então, nós temos que buscar o conhecimento, para nós podermos atender àquele mandato do Senhor. E nós temos que lutar contra muitas coisas para buscar esse conhecimento. E uma delas é a preguiça. Bendita, maldita preguiça, né? Bendita não, maldita preguiça. Ensinai-as. Ensinar, esse verbo aí, ele é uma ordem que Deus está dando. Nos leva a pensar muita coisa. Eu não tenho como ensinar o que eu não conheço, que eu não tenho experiência. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Se alguém viesse, pedisse para eu vir aqui dar uma aula de gastronomia, ensinar como é que faz frutos do mar, eu nunca comi. Ensinai-as a observar. Ensinar eles, além deles aprenderem, ensinar eles a observar. Quer dizer, eu tenho que, além de tudo, ensinar as pessoas a ter um gosto por aquilo que eles vão aprender, ao ponto deles colocar em prática. Tudo o que eu vos prescrevi.
Então ensinar o quê? A observar o quê? Aquilo que o próprio Senhor nos escreveu. Ele não nos deixou órfãos, né? Ele nos deixou o Espírito Santo, mas nos deixou o manual de instrução da vida. Quando você compra, eu sempre falo isso numa analogia brincalhona, mas quando você compra um notebook, quando você compra um refrigerador, quando você compra uma televisão, vem um manual de instrução para você bem aproveitar aquele instrumento que você adquiriu. Senão você aprende só a ligar e desligar. E olha lá, quando a gente recebe o dom da vida, a gente recebe um manual de instrução para poder utilizar bem todas as funções. Quando a gente recebe o dom da vida, a gente recebe esse manual de instrução. E se a gente não lê ele, a gente vai aprender mais ou menos a ler, a ligar e desligar. E as outras funções que a gente tem, a gente acaba não. E a gente tem muita função, né? Você pega uma televisão, às vezes dá na mão de quem conhece. Não, dá para você gravar quando está longe. Não, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo outro. Puxa, mas eu não sabia. Mas você leu o manual de instrução? Não li. E com a vida é a mesma coisa. Às vezes você não sabe o potencial que você tem, mas você nunca leu o manual de instrução da tua alma, do teu potencial. Está aqui. Então, tudo aquilo que eu vos prescrevi, você tem que conhecer para poder ensinar as outras pessoas, porque você está tendo uma oportunidade de estar aqui recebendo esse conhecimento, seja através do Wagner, seja através do Olavo, seja através dos demais que vêm aqui trocar essa experiência. Mas é só na palavra que tem? Não, no Catecismo da Igreja Católica, a própria Igreja reconhece e faz esse envio e dá para a gente essa ordem. Está aqui o Catecismo, mas eu já transcrevi ali. No item 1270 diz assim: tornados filhos de Deus pela regeneração batismal. Quem? Nós, os batizados, que fomos regenerados pelo batismo, são obrigados a professar diante de quem? Diante dos homens, das mulheres, diante dos seres humanos com quem convive, diante dos cidadãos com quem coabitam, a professar diante dos homens a fé que recebeu de quem? Que recebeu da igreja, pela igreja que receberam de Deus. É a igreja que transmite essa fé a nós, a fé em Deus, em Jesus Cristo. Nós somos obrigados a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Está na Lumen Gentium também utilizado, coloquei lá as citações aonde fala, que está nessa encíclica também, essas citações. Então nós temos fundamentos, eu coloquei né, mas tem fundamentos variados da Bíblia que diz que nós temos que sair da igreja, sair de dentro da sacristia e ir para a rua evangelizar. Tem as missões, né, das congregações, um monte de missão. A Renovação tem missões lá na ilha de Marajó. Então esse perfil missionário do cristão católico, mais do que nunca hoje, tem que ser latente, esse desejo de ir e levar a palavra de Deus, porque nós somos obrigados, e esse obrigado não é uma coisa pesada. Quem que nos obriga? É o Espírito Santo que se move dentro da gente. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa difícil, dolorida. Mas Wagner, eu tenho que decorar tudo isso que você tem aí e depois ir lá e ficar falando? Não tem que decorar esses livros e lá falar. Nós temos que evangelizar através dos nossos testemunhos de vida, da diferença no comportamento. Pergunta para o Olavo. Eu sou vereador, o Olavo é vereador. Já me falaram, com esse teu comportamento você não se cria na política. Por quê? Porque quando a coisa é assim, eu falo, é assim. Não, mas você tem que esconder, você tem que falar que depois lá na frente você conta. Não, é assim.
Um cidadão veio para entrar no partido que eu sou presidente lá hoje, eu falei, não posso te aceitar. Por quê? Porque fulano, ciclano, beltrano, tal, que era para entrar aqui, entrou no partido agora, falou que se você entrar, eles saem. Aí ele foi lá e falou para os caras, vocês vão sair. Daí o outro lá falou, pô, mas você falou que não, mas vocês falaram que sairiam se ele entrasse, mas não era para contar para ele. Você sabe como é que é, né? Mas como que não era para contar para ele? Vocês falaram para mim, se ele entrar eu saio. Sim, eu falei, mas era para você inventar uma história, mas não vou inventar a história. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e é a verdade que vos libertará. Se for para a gente entrar no mundo e ser transformado pelo mundo e não transformar o mundo como é o pedido da palavra de Deus, então é melhor ficar trancado dentro da sacristia. Eu não vou me aventurar no mundo, eu não vou atender a essa ordem de Deus, a essa obrigação imposta pela igreja, porque eu não estou preparado para isso. Você está. Se você não estivesse preparado, você não estaria aqui sentado, me ouvindo falar. Você não precisa decorar tudo, você precisa ter boa vontade para viver a retidão dos ensinamentos de Jesus Cristo no teu dia a dia, na hora de vender um carro. No tempo ainda que se vendia Brasília, Fusca, tinha um, mandaram uma vez eu colocar uma banana verde dentro de um kart de uma Brasília para ele parar de bater. Eu falei, mas meu Deus do céu, banana verde. Mandaram você também? Aí, ó, tá vendo? Meu pai me ensinou a vender carro. Meu pai nunca foi de catequese. Meu pai, quando ia vender carro, veja só, vou te dar exatamente para vocês o que tem que ser o perfil de um cristão católico no mundo de hoje. A pessoa chegava na nossa casa para comprar um carro, meu pai mostrava todos os defeitos que o carro que ele estava vendendo tinha. E ele terminava de mostrar os defeitos, ele dizia assim para a pessoa, tirando esses defeitos que eu lhe falei, não tem mais nada para fazer nesse carro. Eu olhava e falava, mas pai, o senhor está vendendo o carro, o senhor está... Não, filho, tem que ser assim. A pessoa comprava e ficava grato a ele por resto da vida. Por resto da vida. É isso. Eu aprendi mais com o meu pai do que com o professor Felipe de Aquino. Porque muitas coisas que o Felipe de Aquino fala eu já esqueci, mas as coisas que o meu pai me mostrou, eu nunca mais esqueci. Então está aqui o que a igreja nos pede. Esse perfil é o perfil que eu espero de você, cristão, de você, cristã, porque eu vou te jogar no mundo. O que você vai fazer lá eu não sei. Se você vai transformar o mundo ou se você vai ser transformado pelo mundo, eu não sei. Mas o que eu espero de você é isso: retidão. Então não precisamos ter preocupação, porque está aqui a ordem: eis o que vocês devem fazer. E depois vem São Paulo, vem os evangelistas e nos mostra com muita tranquilidade. Nós só precisamos imitar Jesus Cristo. Nós só precisamos imitar Ele. Diz assim, ó, São Paulo diz assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1: tornai-vos os meus imitadores. Aí você pode falar assim, o cara que fala assim, eu me orgulho da minha humildade, né? Mas não é não. Ele podia falar assim, né? Porque ele se doou. E ele diz, tornai-vos os meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então nós temos um balizador aí de qual perfil que é o perfil ideal nosso para adentrarmos ao mundo, né? É só imitar Jesus Cristo. Você está ficando louco, Wagner? E a cruz? A cruz está lá te esperando. A cruz está lá te esperando. Não será preciso derramar sangue, mas haverá sim sofrimento, outros sofrimentos, talvez contradições dentro da cachola, né? Que a dor acabe às vezes explodindo no coração, contradições com o mundo. Eu li um livro quando eu tinha 12, 13 anos, faz bastante tempo, estou com 53 agora, então há 40 anos atrás. O nome do livro, não sei se alguém já ouviu falar,
Deus mora na contramão. Muito bom. Aquilo que o mundo prega é o contrário. Então vêm as decepções. E aí vem, olha lá, irmãos, sede meus imitadores e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Então existem exemplos. E aí depois em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações. E na carta aos Romanos, ainda São Paulo fala assim: nós até nos alegramos das tribulações. Eu me lembro que no início da renovação carismática católica, lá em Maringá, o pessoal nos chamava, na época eu tinha 16 anos, 17, o pessoal nos chamava de bobo alegre de Jesus, porque a gente vivia dando risada. Dom Jaime, Luiz Coelho, não sei quem conheceu, vivia pegando o nosso pé, puxando nossa orelha, e a gente vivia cantando e dando risada, mas a gente aprontava naquela época. O movimento era imaturo, né? Então a gente queria dançar no meio da celebração, queria dançar, fazer trenzinho no meio da missa, mas era cada loucura, né? E depois a gente foi aprendendo que não era bem assim, tinha lugar para tudo, né? E aí a pessoa nos chamava de bobo alegre de Jesus, mas a gente vivia sorrindo, dando risada. Nas tribulações a gente se alegrava, é igual São Paulo fala, até nas tribulações a gente se alegra. Então a gente não pode, apesar das tribulações, com a alegria do Espírito Santo, a gente consegue se alegrar. Por isso que a gente não desiste de estar no meio do povo, levando essa experiência de Deus que a gente recebe aqui dentro dessas paredes, e às vezes ser tomado de bobo por o povo, e mesmo assim continuar insistindo. Depois eu vou contar uma experiência que teve um amigo nosso para vocês. O último aqui, Hebreus 6,12, e que, longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas de Deus. Vida e vida em abundância. Vos mandarei o Paráclito, um osso defensor. Quer dizer, muitas promessas Deus fez para aqueles que permanecerem firmes até o fim, perseverantes. Então assim, e aí ainda, além dessas dicas, dessas pistas de que nós devemos ser imitadores de Cristo, ainda tem Maria Santíssima, que vem e ainda dá a chancela dela nisso aí. Temos aqui lá em João 2,5, Maria, naquela passagem maravilhosa, né? Ela diz assim: disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Então para nós também fica um mandato: fazei o que ele vos disser. Se nós queremos ter o perfil adequado àqueles que são tidos como cristão, nós temos que fazer aquilo que Cristo nos manda fazer. Não tem outra saída. Eu sou cristão, mas eu dou ouvidos a esse segmento ideológico, a esse segmento ideológico, a esse segmento ideológico, a aquele segmento ideológico. Mas que porcaria de cristão é você? Que porcaria de cristão é você? Eu sou cristão, mas eu defendo o aborto, porque meu corpo, como é que é? Meu corpo, minhas regras. Então você não é cristão nem aqui, nem na China. Onde é que Jesus disse? Porque cristão é um derivado de Cristo. Quem que é cristão? Nós acabamos de ler a definição de cristão agora há pouco ali. É aquele que segue Jesus Cristo. Vocês já viram as plaquinhas que estão nos carros por ali? Espiritismo, Mestre Jesus Cristo. Mas onde? Que Jesus Cristo é o mestre do Espiritismo? Onde é que Jesus Cristo fala? E reencarnação? Lugar nenhum. Jesus Cristo fala em ressurreição. Como é que pode ter um mestre e não seguir o ensinamento do mestre? Está errado? Não tem alguma coisa errada?
Então fazei o que ele vos disser, caso contrário você não é seguidor de Cristo. Não pode levar o nome de Cristo, não vai fazer parte do teu perfil. Qual o testemunho você vai dar na hora que você estiver participando de alguma reunião, seja na tua associação de moradores, seja em alguma reunião que tiver para discutir qualquer tipo que seja de política pública, ou que se você estiver envolvida no meio da tua comunidade, ou se de repente lá numa reunião para discutir, por exemplo, as metas para levar no Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Saúde determinar para levar no Conselho Estadual da Saúde, e vier, por exemplo, a questão do aborto, com certeza terá lá o grupo que vai apoiar a questão do aborto. Você vai ficar quieto ou quieto, sendo um cristão? Qual foi a vantagem da Igreja de Jesus Cristo investir em você para você ir lá fazer parte daquele conselho, de repente, né? Daquela comunidade, se na hora que tem que defender a vida, você se cala? Fazei tudo o que ele vos disser. Jesus não falou para você se calar diante disso. Então da nuvem, foi o evangelho de domingo, né? Então da nuvem saiu uma voz: este é meu filho muito amado, ouvi-o. Quer dizer, ouça o que ele tem para te dizer. Então, gente, recapitulando, nós sabemos aí o que é cristão, o que é cidadão, e aonde e por que o cristão, quando está se relacionando dentro da cidade com esse cidadão, o porquê que a igreja precisa que esse cristão que lá está dê testemunho de sua fé. Porque Jesus Cristo, através da palavra, manda, pede, e a igreja também nos dá esse mandato. E ela não dá o mandato à toa, ela pega e nos mostra o que nós devemos buscar, como nós devemos buscar, que nós devemos ser imitadores de Cristo. E Maria ainda vem e nos dá essa graça de dizer assim: você deve ouvir. Aí nós temos, a nossa igreja é riquíssima. Vocês ainda vão, né, durante toda a escola, vocês ainda vão estar estudando vários documentos, mas nós temos um documento, que é o nosso documento, né, foi concebido dentro do nosso território, o documento de Aparecida, que tem inclusive como participação o nosso atual Papa, como revisor do texto. E aqui tem, olha, vou dizer para vocês, quem não leu esse documento precisaria lê-lo. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Deixa eu vir aqui. Eu quero pegar alguns números, só para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Eu comecei a grifar, eu como participante do movimento da Renovação Carismática Católica, eu comecei a grifar, e aí as páginas ficaram todas assim. E tem alguns que eu grifei só o número, porque senão ia ficar tudo grifado. Porque, obrigado, irmão. Porque ele é um livro espiritualmente, numa linha espiritual maravilhosa. O número 144 vai dizer assim: ao chamar os seus para que o sigam, Jesus lhes dá uma missão muito precisa. Quem são os seus, no nosso caso aqui hoje, que nós estamos partilhando a palavra? Ao chamar os seus para que o sigam, quem são os seus de Jesus aqui hoje? Nós. Está vendo que lindo isso? Que responsabilidade. Os seus de Jesus sou eu essa noite. Ele diz assim: anunciar o evangelho do reino a todas as nações, é o que nós vimos em Mateus. Por isso todo discípulo é missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua missão, ao mesmo tempo que o vincula a ele como amigo e irmão.
Dessa maneira, como ele é testemunha do mistério do Pai, assim os discípulos são testemunhas da morte e ressurreição do Senhor, até que ele retorne. Cumprir essa missão não é tarefa opcional. Prestem atenção. Cumprir essa missão de evangelizar, de levar essa palavra, não é uma missão opcional, mas parte integrante da identidade cristã, porque é a extensão testemunhal da vocação mesma. É uma extensão da nossa vocação testemunhal. Então nós temos que ter isso como a nossa identidade. Não importa se eu sou médico, não importa se eu sou representante comercial, se eu sou dentista, se eu sou advogado, não importa se eu sou corretor de imóveis, se eu sou vendedor de carro, que eu seja, não importa. Eu tenho que ter um comportamento testemunhal de Jesus Cristo na minha atividade, e isso é mais importante do que eu pegar o microfone e falar de Jesus Cristo. Para que fazer escola de fé e cidadania, se no meu dia a dia eu não dou testemunho daquilo que eu ouço, daquilo que eu aprendo? De nada vale. De nada vale. Aí tem o número, eu vou colocar todos os números aqui. O número 145. Quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo, a consciência de pertencer a Cristo, quem tem essa consciência? Tudo bem, não é uma coisa que a gente fica parando para pensar, né? É uma coisa que inconscientemente acontece. Eu pertenço a Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou batizado, crismado, levo a sério a minha vocação, vou na missa e ainda participo de uma escola de fé e cidadania. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu abro mão de muito do meu tempo para estar dedicando isso ao aprendizado e à vivência da minha fé. Então, mesmo que eu nunca tenha refletido sobre o assunto, eu ainda assim pertenço a Jesus Cristo. Mesmo que você nunca tenha refletido sobre isso, você pertence a Jesus Cristo. Em razão da gratuidade e alegria que produz, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. Então, a vontade de eu dizer isso, no momento que eu começo a refletir sobre essa minha experiência de Deus, ela aumenta. E isso muda o meu perfil de vida, o jeito de eu falar, o jeito de eu me comportar. Eu vou no futebol, eu vou tomar minha cervejinha, eu vou. Mas eu vou fazer de um jeito diferente. Por quê? Porque eu fui tocado por Jesus Cristo. E eu percebi isso. Tornei-me um chato? De forma alguma. Não preciso ir para o futebol e levar a Bíblia debaixo do braço para assim que acabar o jogo eu começar a abrir a Bíblia. Não é isso. É a minha personalidade que se torna diferente na medida em que Jesus Cristo vai ocupando um espaço maior do meu ser e vai mudando, transformando. E é preciso que eu perceba isso também. A missão não se limita a um programa ou um projeto, mas é compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade, de igreja a todos os confins do mundo. Isso é maravilhoso. Eu dizia sempre para os servos da renovação que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu percebi, eu olhei na porta e vi entrando pela porta uma pessoa que eu tinha convidado para o grupo de oração. Eu percebi que a minha fé estava dando frutos. O 146, só um pedacinho dele, diz assim: Bento XVI nos recorda que o discípulo fundamentado assim na rocha da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é rocha, sente-se movido a levar a boa nova da salvação a seus irmãos. Por quê? Porque ele não quer só para ele.
ele não se conforma de estar sentindo a boa nova da salvação nele e saber que seu irmão não está tendo acesso à mesma graça que ele está tendo. Ele se sente impelido a anunciar. De que forma? Não sei. O Espírito Santo não se repete. Ele vai agir na tua vida diferente do que age na vida dela, dele. Ele tem uma criatividade absurda de agir. No 147 diz assim: Jesus saiu ao encontro de pessoas em situações muito diferentes. Olha aqui: homens e mulheres, pobres e ricos, judeus e estrangeiros, justos e pecadores, todos, para que todos tenham vida, e todos, esqueci de desligar, e todos tenham vida em abundância. Deixa eu botar no módulo avião, eu pensei que eu ia usar ele para... convidando-os a segui-lo. Hoje continua convidando a encontrar nele o amor do Pai. Por isso mesmo, o discípulo missionário há de ser um homem ou uma mulher que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente para com os pobres e pecadores. Depois, no outro documento, que a gente vai ler um pedacinho ali, a gente vai perceber que quando a igreja fala em pobre, ela não fala só em pobre de situação financeira. Tem uma frase que diz assim, eu não sei de onde veio essa frase: o cara era tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Eu não sei de onde veio essa frase, mas ela é muito interessante. Ele era tão pobre, que ele só tinha dinheiro. E tem gente assim, né? Eu conheço, infelizmente eu conheço. Um em especial que me veio na memória agora, deve ser para rezar para ele, que veio isso aí, que ele está me irritando bastante, deve ser por isso, né? Até para eu perdoar, gente. O número 148 diz assim, essa é muito bonita essa parte aqui: ao participar dessa missão, o discípulo caminha para a santidade. Se vocês acham que é possível caminhar para a santidade, dentro do teu perfil de vida, você olhando o teu perfil de vida hoje, você acha que é possível você ser santo? Você acha que é possível? Vou fazer uma pergunta meio capciosa para vocês agora aqui. Vocês acham que é possível um dia seu nome estar na ladainha dos santos? Não, né? E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar Atos dos Apóstolos, do capítulo 12 para trás. Esquece, ou 13 para trás, não vou olhar não, o número não importa. Olhando do capítulo 13 para trás, vocês acham que era possível São Paulo ser santo? Do 13 para trás. Nem pensar, né? O homem só ia matando cristão. E aí os caras pegam e dividem o Ato dos Apóstolos ali, né? Do 1 até o 13, 14. Atos dos Apóstolos, Atos de Pedro. E dali para frente, Atos dos Apóstolos ou Atos de Paulo. Gente, eu acho que nenhum de vocês aqui matou metade dos cristãos que Paulo matou antes, né? Bicho, ficaram sérios, será que mataram alguém? Mateus também não, né? Então, não tem nada de impossível algum de vocês ainda ter o nome de vocês na ladainha dos santos. Então, começando do começo aqui, do 148, não vou voltar no começo ali não. Ao participar dessa missão, o discípulo caminha para a santidade, Cada um de nós, quando começamos esse caminho, nós estamos entrando no caminho da santidade. Vivê-la na missão o conduz ao coração do mundo. Por isso, você vê, eu sempre ouvi dizer que entrar no caminho de santidade nos conduzia ao coração de Deus, né? Aqui está dizendo, e é um documento da igreja, vivê-la na missão o conduz ao coração do mundo. Então agora a igreja quer que a gente seja santo dentro do mundo. Não é mole não, hein? Não é para qualquer um não, mas é para gente igual a vocês. Por isso a santidade, agora vem a parte boa. Por isso santidade não é fuga para o intimismo ou para o individualismo.
individualismo religioso. E isso eu falo de cadeira, porque nós da Renovação vivemos um período de individualismo religioso terrível. Era só ali. Eu estou participando disso aqui. Não, então você não serve mais para a Renovação. Era assim que a gente fazia. Mas hoje a gente amadureceu, não é mais assim. Hoje nós temos catequista, ministro de Eucaristia. Dom Francisco dizia assim: todo movimento pastoral que não está a serviço da sua comunidade não tem sentido de existir. Aprendi muito com Dom Francisco, muito, maravilhoso. Então, ou para o individualismo religioso, tampouco o abandono da realidade urgente dos grandes problemas econômicos. Para ser santo tem que se envolver com problema econômico. Então o perfil do cristão hoje é o perfil daquele cara que ainda lê a página do jornal que fala de economia. Meu Deus! Então discutir também economia pode ser uma maneira de santificação. Para mim porque é uma chatice, né? Santifica mesmo, né? Porque cada um tem uma visão do mundo melhor, né? Uma visão econômica do mundo melhor, e acha que ele está certo. Não, se você vender isso aqui, não, se você vender você perde, não, se você vender você ganha, não, porque se fizer isso, não. E aí? Problemas econômicos, sociais e políticos. Vixe! Agora então, porque não faz muito tempo, política e religião não se misturam. Mesmo tendo um Papa há 60 anos atrás dito: a maior forma de caridade do cristão é através da política. Qual que era o Papa lá, você lembra? Papa, não lembro o nome, João 23, né? A maior forma de caridade é o envolvimento político. Porque hoje, no segundo mandato do vereador eu sei, porque é na política que se resolve as coisas. É lá. Vai liberar um loteamento, tal. Quem que vai lá fiscalizar? Quem é que vai lá? Quem é que vai brigar? É o vereador. Faz a diferença um voto? Faz. Como faz? Então aqui fala da questão política na América Latina e do mundo, e muito menos fuga da realidade para um mundo exclusivamente espiritual. Também nós da Renovação, por muito tempo, vivemos achando que só a parte espiritual resolvia. Apertei o que não devia aqui, né? Vixe, voltou lá no começo. E não era só a parte espiritual. Nós temos que viver o mão na massa também. Tem que botar a mão na massa. Então, nós não podemos nos limitar. Olavo, a hora que for para dar um tempo você fala. Tá. Então, assim, não podemos viver somente a parte espiritual. Gente, nós não podemos mais ter. Muito bem, nós temos as congregações contemplativas, né? Os monges. É outra situação. Não é a questão do leigo. Não existe nenhum serviço para leigo que seja apenas contemplativo. Não tem. O protagonismo leigo se exerce na rua, nas calçadas, nos conselhos deliberativos, consultivos. Eu, particularmente, eu acho que não existe conselho deliberativo. Conselho deliberativo coloca em questionamento o princípio da democracia representativa. É complicado isso. Um conselho deliberativo, em teoria, ele está acima de uma Câmara de Vereadores. Porque se a Câmara de Vereadores só pode votar favorável àquilo que um conselho diz sim, então ela está abaixo do conselho. Então já um princípio da democracia foi colocado de lado. Está errado isso aí, né? Mas o cristão, ele tem que se colocar hoje também a serviço da participação nesses conselhos. E vocês vão estar ouvindo isso, não quero adentrar o tema de outros,
O âmbito, nós hoje, para respeitar aquilo que a igreja espera de nós, o que a palavra nos impõe, e para moldar o perfil da nossa vida à luz daquilo que o Evangelho exige para nós hoje, nós buscaremos na parte espiritual um fortalecimento da nossa alma para nos jogar a sociedade que nós vivemos, que nós compartilhamos com aqueles outros que não vivem a mesma realidade espiritual que nós, e lá inserir a nossa experiência de Jesus Cristo, lá, só que com uma condição: nós vamos lá para transformar o ambiente, como é um lema do Cursilho, que eu fiz o Cursilho também, maravilhosa espiritualidade. Evangelizar o ambiente, não chegar lá para que o ambiente me transforme. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, se eu não tiver com uma fé enraizada em fundamentos sólidos, se eu não buscar um conhecimento, e mais do que o conhecimento, se eu não buscar uma experiência daquilo que eu conheço, uma experiência verdadeira de Deus, experimentar Deus. Deus não foi feito para ser entendido, Deus foi feito para ser sentido. Eu conheço todos os livros sobre Deus, está aí. E onde é que você sente isso? Nunca tive essa experiência. Então você não conhece Deus. Eu me lembro quando eu fui distribuir a Eucaristia, e na primeira vez que eu fui entregar a Eucaristia para uma pessoa, que eu olhei para a Eucaristia e eu tive a consciência que era o corpo de Cristo que eu estava distribuindo, eu não contive as lágrimas. E depois eu tive que segurar, porque na verdade a minha filha estava enorme, se eu fosse chorar tudo eu ia desidratar. A gente falou, para um pouco aí, né? Mas isso aí é baboseira. Não é baboseira. É dar sentido àquilo que a gente faz, para poder colocar um brilho nos olhos na hora que eu apresentar esse Jesus Cristo. É fazer a pessoa com quem convive comigo olhar para mim e dizer assim: eu quero ser igual aquele cara lá. Aí eu não preciso falar nada, porque o meu jeito de ser está anunciando algo diferente para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que convivem comigo. Aquele meu perfil, aquela minha personalidade já está sendo ou já foi moldada por aquilo que está escrito nessa palavra, sem talvez eu ter percebido, ou sem talvez eu ter feito muito esforço. E aí eu começo a refletir Jesus Cristo. Não estou dizendo que eu sou assim, né? Mas é um milagre da transfiguração de Jesus em nós, a partir dos nossos passos de conversão. Eu tenho um amigo meu, eu falei que em 1986, né? E aí eu fui participar lá na UEM. Eu entrei na UEM, fazia ciências contábeis na UEM naquela época. Não, um pouquinho depois, 2 anos depois. 84 entrei na UEM. E o Antônio Carlos, na época, era coordenador diocesano da renovação, então ele já tinha entrado bem antes que eu. Então o Antônio Carlos já está com mais de 40 anos de renovação. E ele trabalhava na UEM naquela época. Depois ele foi para Curitiba, agora ele estava coordenando a diocese de Curitiba. E ele já veio pregar aqui, Cascavel, eu já estive em retiro com ele aqui. E ele trabalhava no departamento na UEM, e ele era zombado. Naquela época, já no meio universitário, a gente viver a fé, falar de Jesus Cristo já era um pouco complicado, né? Não tanto quanto hoje, mas já era um pouco complicado. E o pessoal zombava muito dele, tirava sarro dele, tal. E ele chegava, antes de começar a trabalhar, baixava a cabeça e fazia oração no ambiente de trabalho. A palavra de Deus fala que se você se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você, né? E eu e minha família, a gente está no restaurante, a gente vai almoçar, a gente abaixa a cabeça, faz uma pequena oração, não precisa gritar para o restaurante inteiro ouvir. Para quê? Aí já é sensacionalismo, né? Em silêncio, baixa a cabeça, faz o nome do Pai, quem tá... E também não é para os outros verem, é a nossa fé. Tem muita gente morrendo de fome no mundo.
Você está diante de um prato de comida, não é motivo de agradecer? Então ele fazia ali, agradecia, pedia proteção a Deus para trabalhar, tal, e ele vivia, a fé dele vive até hoje. E aí o pessoal zombava dele. Acontece que, especialmente o chefe dele zombava dele, acontece que, infelizmente, um dia lá o chefe dele chamou ele para ir lá no escritório dele e em prantos pediu para ele rezar por ele, porque o filho do chefe dele estava com câncer. E abraçou ele e pediu oração. Disse para ele que a única pessoa em quem ele confiava era no Antônio Carlos. O Antônio Carlos falou para ele: não, você sempre zombou de mim, porque eu tenho minha fé, você tirava sarro de mim, agora teu filho está com câncer, você vem me pedir oração, né? Ele falou isso? Não. Chorou junto com ele, puxou a cabeça dele no ombro e rezou junto com ele, pedindo para Deus ter misericórdia. Não sei o que aconteceu, se esse homem se converteu ou não converteu, também não importa. Mas a grande verdade é que naquele momento ele deu um verdadeiro testemunho. Ele mostrou o que de fato, como deve ser um cristão, sem nenhuma vontade de se vingar, sem nenhum revanchismo. Ele simplesmente acolheu aquela pessoa e disse para ele assim: tenha fé. Eu não sei o que aconteceu depois, mas mesmo zombando, na verdade, no fundo, a pessoa que eles respeitavam era aquele que eles zombavam. Porque Jesus Cristo, através dos atos, dos gestos simples que ele demonstrava sem falar para o que estava ao seu redor, aos poucos foram tocando o coração. Câmara de Vereadores lá de Toledo, eu mando o Evangelho do Dia todo dia para todo mundo. Esses dias um vereador da oposição, né? Eu sou de um lado, ele é do outro. Ele chegou para mim e falou assim: de tanto você mandar aquele troço lá, e eu acabei escutando. Falei: que bom. Agora esses dias ele falou: mas não é que eu estou escutando aquilo todo dia? Eu falei: louvado seja Deus. Falei: já valeu a pena, né? Evangelizai oportuna e inoportunamente. Então, meus irmãos, é por aí que nós temos que caminhar. É isso que Jesus Cristo e a igreja espera de nós. É esse perfil que nós temos que ter. Não, nós não vamos sofrer por conta disso. Muito pelo contrário. O consolo que vem ao nosso coração, e aqui pede para a gente ser santo ali no finalzinho, depois do intervalo, né? A gente vai falar um pouco dessa situação de ser santo. E nós vamos ver que tem até esse documento aqui, né? Olha aqui, ó. Sobre o chamado à santidade no mundo atual. O Padre Léo, né? Chamado do Santo de Calça Jeans, né? É esse o nome que deram para ele, né? O apelido que deram para ele. E ele contava piada, totalmente extrovertido, né? Então, tem como viver essa santidade no dia a dia? Sim. Amém? Gente, quem que já teve algum contato assim, ou já leu o documento de Aparecida, pelo menos um pouco? Levanta a mão. Que bom. É muito bom, né? A gente fez um pequeno estudo do documento de Aparecida lá na catedral, mas foi sensacional. É um documento maravilhoso, muito bom mesmo. Vocês sabiam que ele foi revisado pelo Papa Francisco? Ele foi revisado por ele. Muito bem, na sequência aqui, falando então da situação da santidade, eu vi uma definição de santo de outro dia, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas eu achei sensacional. Por exemplo, você está vindo para Cascavel, está vindo lá de Cachoeira Paulista, foi lá na Canção Nova, está vindo para Cascavel. Quando você entra no Paraná, de repente você vê lá uma placa, né? Cascavel
a 400 quilômetros. Aquela placa é Cascavel? Não é, mas ela indica por onde você vai para chegar a Cascavel. Isso é o santo. O santo não é Jesus Cristo, mas ele indica como você faz para chegar até Jesus Cristo. A vida do santo é uma sinalização do que a gente tem que fazer para chegar até Jesus Cristo. Então eu achei maravilhosa essa comparação, né? De que o santo para nós católicos é como uma placa que nos mostra Jesus Cristo. Eu guardei aquilo para mim, não lembro quem me disse isso, mas eu guardei e nunca mais esqueci. E nós pegamos aqui na 1 Pedro 1, diz assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. E aí fala todas, né? Então eu levanto cedo, tomo meu café. Essa minha ação de tomar café precisa ser uma ação santa. E aí um santo, quando vai tomar café, levanta um pouco atrasado e já briga com a esposa, porque o café não está do jeito que ele queria, né? E já briga com o filho, porque o filho não está pronto, ele vai ter que deixar na escola, e já faz um escarcéu. Então é uma ação sua. E ali está pedindo para que todas as vossas ações devem ser ações santas. Ixi, está primeiro do dia, né? Então, mas eu vou ter que agora controlar tudo. Não, não é controlar tudo. É você ir entregando a tua vida a Jesus, ao ponto que isso se torne automático. Deus, gente, Jesus tem o poder de tirar essa nossa impaciência, de transformar a vida da pessoa. E eu falo por mim, porque estupinzinho bem curto. Na política agora eu perdi um pouco disso aí, mas eu estou agora, através de adoração, pedindo de novo para Deus me ajudar a recuperar isso. Mas isso eu vou contar daqui a pouco. Em vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E tem um monte de santista que fica me enchendo as paciências, né? Porque sede santo, aquela brincadeira besta que não tem nada a ver, né? Mas ali não, ali fala para a gente ser santo, é na nossa atitude, no nosso perfil de cristão, perfil de pessoas santas. Muito bem. Esse documento que eu falava para vocês é o sorriso, né? Aqui eu tenho que fazer uma confissão para vocês, né? A sessão da Câmara de Vereadores lá de Toledo era na segunda-feira, na parte da tarde, quando o Papa Francisco foi eleito Papa lá, né? Foi escolhido Papa. E aí foi no meio de uma sessão. E eu estava assim, né, com o computador ligado, internet, e daí vai ter Papa, não vai ter Papa, e vai sair o Papa agora, não vai sair o Papa agora, no meio da sessão. Daqui a pouco o celular toca, e aí a minha esposa falou assim: Wagner, o que foi? Havemos Papa. Eu falei: e daí? Nós, todo mundo torcendo, né, pro Dom Scherer, né? Tinha televisão do mundo inteiro na Catedral de Toledo, sério. Tinha carro BBC de Londres, não sei o que, tinha de tudo quanto é lugar, né? Tinha acho que umas 7, 8 emissoras de televisão, mundo afora, porque ele era cotado, né? Ele era um dos mais cotados para ser o Dom Odilo Scherer, né? E o irmão dele, o padre Inácio Scherer, nosso padre da catedral, com quem eu caminhava toda manhã, e estava dando entrevista para tudo quanto é emissora. Eu lá torcendo por ele, né? Dom Odilo Scherer ser Papa, imagina. Eu falei: eu vou ganhar um convite para ir para o Vaticano, né? E daqui a pouco, é um argentino. Eu falei: ah, não, argentino não. Eu falei: pelo amor de Deus, tudo menos argentino, né? Mas foi uma decepção verdadeira, né? E depois a gente foi conhecendo ele, né? E a gente foi se apaixonando, claro, né? O jeitinho dele, esse sorriso maravilhoso, o jeito dele conversar, né? E a gente acabou ganhando o nosso coração. Então ele fez esse documento pontifício, documento 33, sobre o chamado à santidade no mundo atual. E eu quero ler para vocês aqui um trechinho, para a gente
Para a gente encerrar essa parte e depois começar a fazer aqui uma parte de bate-papo, né? Diz assim, no capítulo 3, e até eu sugiro a vocês que leiam, né? Fala muito sobre a nossa vida, de que maneira ser santo nos dias de hoje, nesse mundo atual. E ele diz aqui, à luz de quem? À luz do Mestre. Quem que é nosso Mestre? Jesus Cristo. E diz assim, sobre a essência da santidade podem haver muitas teorias. É óbvio que, né, primeiramente, o conceito de santidade e perfeição tem que ser retirado da nossa cabeça. Ser santo não é ser perfeito. Fosse assim, São Paulo não era santo, Davi não teria essa santidade, bom, nenhum dos santos seriam santos, né? Santo Agostinho, Jesus me acuda. São Francisco, a mãe dele está tudo bem, né? Mas Santo Agostinho, prostituto, né? Bicho era danado, né? São Francisco também, bicho era levadinho que só ele, né? E depois se tornou, né? Reconstrói a minha igreja, olha só que missão, né? Mas antes disso, Deus me acuda, né? Então, assim, esse conceito de santidade e perfeição, agora, persistência, perseverança e santidade, aí sim. Davi pecava, se arrependia, mas perseverava no caminho. Ser santo é persistir na busca da santidade, mesmo sabendo que nós não temos a menor condição de sermos santos, mas confiando na misericórdia de Deus, buscar. Hoje eu levantei e o café não estava do meu agrado e eu acabei brigando, mas eu vou pedir perdão. Amanhã eu levantei, briguei de novo, pedi perdão de novo. No terceiro dia eu vou lembrar. No quarto dia eu já não vou brigar, talvez não vou elogiar, e se não elogiei eu vou pedir perdão. No quinto dia eu já vou, parece que vai estar mais gostoso o café, talvez seja a mesma porcaria do primeiro dia, mas parece que Jesus Cristo pôs uma coisinha diferente e ficou gostoso. E talvez eu arrisquei até dar um beijo de agradecimento. É o caminho de santidade, se constrói, não cai do céu não. Tem algum santo que se tornou santo do dia para a noite? Nenhum. Santidade, todas elas foram construídas, sangue, suor e lágrimas. O que São Francisco fazia? Se atirava onde? Espinheiro. Deve ser muito gostoso, né? Se atirar no espinheiro, deve ser muito bom, deve ser mais ou menos igual esses colchões de gel hoje, né? Pula, macio. Então, à luz do Mestre, sobre a essência da santidade pode haver muitas teorias, abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do gênero poderia ser útil, mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo. Assim o fez quando nos deixou as bem-aventuranças. Essas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer cada qual a seu modo, tá vendo? Cada qual a seu modo. Eu sou agricultor, eu vou capinar a roça, eu vou capinar a roça com santidade, agradecendo a Deus por aquele matinho que nasceu, eu estou capinando ali. Gente, eu vou dar aula buscando a santidade. Cada qual a seu modo, aquilo que Jesus disse no sermão das bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, que somos chamados a deixar transparecer
transparecer no dia a dia da nossa vida, refletir o rosto de Jesus. Isto é sinal de santidade. Tudo se resume nisso. Qual é o perfil que o cristão tem que ter no seu dia a dia ao botar o pé para fora da igreja? Ele tem que refletir o rosto de Jesus. O resto é conversa. A pessoa olha e você não percebe, não percebeu que você tem o carimbo de Jesus na testa? Você está falhando em alguma coisa. Tem que perceber que existe algo diferente, porque a palavra é clara, não se coloca uma lâmpada embaixo de uma cama, ou embaixo de uma escrivaninha, ou embaixo. Ela tem que ficar onde todos a vejam. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo. Eu sou santo, mas vive resmungando, vive bravo, vive... eu sou cristão. Nunca mostrou os dentes. Ninguém sabe se tem dente, né? Ninguém sabe. Nossa, cara, será que tem dente? Não sei se tem dente, né? Mas é cristão. Mas que diacho de cristão é esse? O nosso ex-coordenador diocesano da Renovação de Toledo, que já foi para Deus, foi muito cedo, porque eu precisava dele ainda, mas ele foi. Ele foi no primeiro grupo de oração dele. A única coisa que ele se lembrava 20 anos depois era do sorriso que a pessoa que recebeu ele na porta deu. Ele não lembrava nada da pregação, das músicas que cantaram, das orações que fizeram para ele, mas o sorriso que a pessoa deu para ele na porta, quando recebeu ele, ele disse que nunca mais conseguiu esquecer. Foi mais importante na vida dele do que tudo o resto que aconteceu naquela noite. Um dia eu estava andando lá no centro de Maringá, estava eu e minha esposa, e a gente vinha andando na Avenida Brasil, perto das lojas americanas. O cidadão veio lá de longe me encarando. Falei, Jesus. E veio, né? Daqui a pouco ele chegando perto de mim, opa, tudo bem? Ele parou. Ô, tudo bem, e você, como é que tá? Falei, beleza, tá, não sei o que, para papá. A gente se conhece? Falei, não. Falei, eu não me lembro. Ele, eu também não. Então você é? Falei, eu sou daqui, mudei para Toledo, papá. Não, beleza, tchau. Minha esposa falou, mas vai quem que é? Falei, nunca vi. Ele estava me olhando. E se ele vai embora e eu também fecho a cara, vai embora? O cara fica aquele jaguara lá, para não falar outro nome, né? Então não custa nada sorrir e dizer bom dia, boa tarde. Você não vai perder nada com isso. Então diz aqui, né? A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Estas palavras de Jesus, não obstante possam até parecer poéticas, estão decididamente contracorrente ao que é habitual, aquilo que se faz na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade o mundo nos conduz para outro estilo de vida, bem diferente hoje, né? O mundo hoje nos conduz a um mundo de isolamento. Hoje eu posso viver trancado dentro de casa, aqui. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, eu faço todas as minhas vendas, sou representante comercial, estou vereador, minha profissão é representante comercial, eu vendo, faço todas as minhas vendas e os meus contatos pelo celular. Faz mais de um ano que eu não visito um cliente. Tudo por aqui. Hoje eu fiz uma venda para o supermercado Super Pão de Guarapuava. Por aqui. Sem sair de casa. Passou no Fantástico esses dias um cara que não saía de dentro de casa há 4 anos, ele não via outra pessoa. Lá nos Estados Unidos. Comida, tudo por ali. Então,
A realidade do mundo hoje nos conduz para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial, pelo contrário, só podemos vivê-las se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça, porque sair de casa, conviver, dá trabalho. Educar filho, dá trabalho. Qual que é o perfil do pai, da mãe cristã? Olhar os cadernos, ajudar na tarefa, participar das reuniões da escola. Pai ausente está correspondendo àquilo que a Escritura pede? O que diz a palavra ao pai e à mãe que não corrige o filho? Diz que ele será corrigido depois? E que fará o pai e a mãe passar vergonha. É assim. Voltemos a escutar Jesus com todo o amor e respeito que o Mestre merece. Permitamos-lhe que nos fustigue com suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de meras palavras. Blá, 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 blá. Recordemos agora as diferentes bem-aventuranças na versão do Evangelho de Mateus. Aí começa as bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres em espírito. Não é aquele que está com a conta bancária estourada, não, né? Pobres em espírito, é aquele que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Porque dele é o reino do céu, felizes os mansos, porque possuirão a terra. E aqui então está toda a linha daquilo que, segundo esse documento do Papa, considera-se uma vida de santidade. Amém? Então assim, meus irmãos, esse perfil, obviamente que nós, nem de longe a gente consegue atender tudo aquilo que deveria ser o perfil ideal de um cristão no mundo, Imagina, cara, mas nós podemos tentar. E uma coisa, a gente tem que ter consciência, nós somos incapazes. Pelas nossas forças humanas, esqueça, não é possível. Nós somos pecadores. Agora, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz assim: mandarei para vós um outro Paráclito que ficará eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que vos revelará tudo, estará eternamente, que nos fortalecerá e nos capacitará a tudo. Então, só falta 20 minutos para terminar, mas vocês vão achar. Eternamente, nós somos a geração de Pentecostes, aqueles felizes que acreditaram em Jesus sem ter tocado na ferida, que Jesus se refere quando Tomé vem e deixa tocar. Aí Jesus fala para ele: você acreditou por quê? Porque botou o dedo lá, Felizes aqueles que acreditarão sem terem visto nem tocado. Quem são esses felizes? Somos nós. Então a nós não é possível viver uma vida de santidade, mas sobre a ação do Espírito Santo havereis de fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz, diz Jesus Cristo. Então nos é possível, desde que nós nos abandonemos a esse Jesus que está de braços abertos para acolher a gente na nossa pequenez. Agora, nós temos que ser sinceros, dizer para Jesus: eu quero, mas não consigo, me ajuda. Agora, se eu chegar diante de Jesus e fazer igual aquele lá, que eu não sou igual aquele que peca, eu sou o cara, não sei o que, aí esquece. Eu nasci
fiz a catequese, saí da catequese e fui para o grupo de adolescentes, saí do grupo de adolescentes, fui para o grupo de jovens, do grupo de jovens para o grupo da Renovação Carismática Católica, saí, e daí não saí mais. E a vida inteira dentro da igreja. E quando me chamaram para, já depois de casado, com as 2 filhas, tudo, né? Então assim, eu me apartei um pouco do mundo, sabe? Eu comecei a participar de um monte de coisa, comecei a fazer cursos, comecei a viver as coisas dentro da igreja. E eu criei uma bolha, e eu vivi por muitos e muitos anos, por 40 e poucos anos dentro dessa bolha. Quando eu me elegi, eu entrei na Câmara de Vereadores, né, eu acho que eu já contei isso para o Olavo. O Olavo já deu risada. Logo que eu entrei na Câmara, eu ia fazer um projeto de lei, eu convidava os outros vereadores para assinar junto comigo, né? Pessoal, tá, eu achava que eu estava no retiro, né? E aí eu comecei a perceber que o pessoal fazia as coisas, ninguém me chamava, tal, falando, mas caramba, eu chamei os caras lá, os caras não me chamaram, tal. Aí eu combinava as coisas com o pessoal, eu cumpria, os caras combinavam comigo, não cumpria. E eu comecei a ficar desesperado, tal. Daí eu comecei a perceber que o mundo não era aquilo. Isso com mais de 40 anos, né? E eu vou ser bem sincero para vocês, eu comecei a conhecer o mundo agora, depois que eu entrei na Câmara de Vereadores de Toledo. Me decepcionei muito. Eu ainda estou me curando. Tive esses dias uma consulta com o Dr. Lísias aqui. O meu neurologista fez questão de me mandar com ele lá, para ele me dar um chacoalhão para eu sair da política, né? E ele, você tem que sair, falou para minha esposa, tira ele da política, não sei o que, para papai e tal, né? Por quê? Porque eu não sei o que eu estava pensando da vida, né? Agora é recente isso, é coisa desse ano ainda, né? Dor de cabeça, mas dor de cabeça mesmo, de ficar internado, né? E agora vou ter que fazer uns cateterismos, uns negócios aí e tal, né? Então assim, a gente quando a gente se depara com o mundo e a gente começa a perceber que você não consegue transformar o mundo, não na velocidade que você quer, você se sente impotente, né, Olavo? E aí vem um sentimento de impotência e uma vontade de desistir. Mas e por que esse sentimento de vontade de desistir veio até a mim? Porque na medida que eu comecei a me ocupar com as coisas da política, que é para mim missão, por mais demagógico que possa parecer, né, alguém que está na política, estou na política por missão, é muita, né? Parece muita demagogia, né? Mas quem está no movimento sabe que né? Eu pensei muito em desistir, falei, não é por aí, né? E realmente ainda cogito tudo isso, né? Porque eu me deparei com uma situação muito difícil, porque fui chamado a testemunhar esse Jesus Cristo num ambiente que eu não consigo transformar, pelo menos não na proporção que eu queria transformar. E eu, na medida que fui tomando o meu tempo, eu comecei a dedicar menos tempo para as minhas orações, e comecei a dedicar menos tempo para a adoração ao Santíssimo, e menos tempo para a oração do terço, e menos tempo para a leitura da palavra. E daí eu comecei a entrar em contradição àquilo que eu estou pregando para vocês hoje, que é na força do Espírito Santo que eu consigo força para a minha missão de transformação do meio, através da vivência daquele perfil cristão que eu adquiri no exercício das práticas espirituais que eu estou deixando de fazer, porque as coisas do mundo estão ocupando meu tempo, né? E agora eu vim aqui falar para vocês exatamente daquilo que eu deixei de fazer e que hoje eu sinto que faz falta para mim, e que me levou e está ainda aqui dentro de mim a vontade de abandonar tudo e voltar de novo para a minha vida de oração e de tirar pedido por celular, que para mim me dá uma renda bastante satisfatória.
Então esse mandato que Deus dá para nós através da palavra, através do documento da igreja, dizendo assim: sai de dentro da igreja e vai lá no meio, não é fácil. Não é fácil. Chega uma hora que você fala assim: não aguento. Mas é que nós nos permitimos ser iludidos. A gente não vai mudar tudo de uma vez. Um pequeno sinal da presença de Jesus que a gente deixa através de uma conduta nossa é o suficiente. Esse vereador que já está no 6º mandato, que falou para mim que agora começou a ouvir o evangelho todo dia, tudo bem, muito pouca coisa, né? Claro, não é só isso, mas já é um sinal. Não é um sinal? É que nós somos imediatistas e a gente quer realizar. Não se preocupem com isso. Sejam sal da terra e luz do mundo. Os efeitos disso, deixa para Jesus. Talvez a gente nem fique sabendo, né, daquilo que a gente faz e das consequências que as nossas atitudes têm na vida da pessoa. Talvez Deus nos poupe de saber o bem que a gente está fazendo para esse ou para aquela pessoa, até porque o nosso coração humano pode se encher de vaidade. Se todo dia alguém chegar e falar: cara, aquilo que tu fez ali, cara, foi bom demais para mim, me ajudou um monte, né? Aquilo lá que você... amanhã eu estou, né? Mas eu sou, cara, daqui 2, 3 meses eu já nem falo de Jesus Cristo mais. Eu falo assim: tinha um cara lá chamado Wagner em Toledo, aquele cara, né? Talvez até seja para nos poupar, né? Agora, cabe a nós seguir em frente. A igreja, nós estamos vivendo um período de igreja maravilhoso. Em 2007 nós tivemos um encontro nacional de formação em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães, formação da renovação carismática e liderança nacional. Esteve pregando para nós, bispo emérito de Brasília, Dom Terra, Dom não sei o que Terra. Ele estava por lançar um livro de 800 páginas, Todos os Papas. O nome do livro, se não me engano, se alguém conhece, me ajuda aí. De Pedro, 2007, João Paulo II? Não, Bento XVI, né? De Pedro a Bento XVI, era o nome do livro. E ele dizia assim: temos um tempo de igreja tão especial, que eu posso dizer para vocês que nunca houve um Papa tão santo dentro da igreja, tão santo quanto João Paulo II, mais santo que São Pedro. E ele disse: e nunca houve um Papa tão sábio quanto Bento XVI. Ele dizia, e aquilo marcou, eu nunca mais esqueci, já vão 12 anos que ele disse isso, né? Então nós estamos vivendo um momento ímpar na igreja, em todos os sentidos, de oportunidade para nós leigos, religiosos, clero, mas especialmente a abertura para os leigos, de sermos protagonistas da evangelização, de podermos estudar e conhecer a Bíblia, conhecer a história da igreja, a doutrina, e também de perseguição. Então assim, o Espírito Santo promoveu essa abertura da igreja para os leigos, para nos preparar, porque sabia que a igreja haveria de ser nessa época atacada de todos os lados, em especial dentro do meio político. Está aqui o Olavo que não me deixa mentir sozinho, né? Como diz o... através de várias situações, inclusive de políticas públicas, podemos até falar disso. Se não mudar o nome dessa secretaria para a equidade de gênero, não sei o que, para papá, bloqueia a verba lá em cima, desse jeito. É mais ou menos por essa linha. Então, que nós não permitamos que esse espírito maligno nos tire o ânimo
por não percebermos às vezes o efeito do nosso testemunho de vivência desse perfil cristão, dessa conversão nossa no nosso dia a dia, no trabalho especialmente, na convivência com as pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós, de ter o contato com a palavra de Deus, de estar numa escola, de receber a Eucaristia uma vez por semana, todos os dias, de termos contato com os sacramentos, confissão. Ah, aquele padre lá me desagrada, não vou mais na missa. Você não vai na missa por causa do padre. E se você vai por causa do padre, é melhor parar de ir, então. Se a Eucaristia te atrai menos do que o padre, muda teu conceito. Porque a falta de conhecimento leva à perdição. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Te excluirei do meu sacerdócio, já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Temos aqui a Fraternidade Políticas Públicas, a nossa campanha da fraternidade. Nós temos que pelo menos saber do que se trata. E nós encerramos, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade que nos está sendo dada, de termos nascido nessa época, de que tudo nos é revelado, e não perder essa chance. Quanto mais nós conhecermos a nossa igreja, quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, a doutrina, e mais a gente deixar ser envolvido por ela, com certeza mais nós seremos transformados. E essa cruz que é moldar esse nosso perfil à luz do Evangelho, para ser sal lá no meio da sociedade, para ser luz lá no meio da sociedade, vai ser um fardo cada vez mais fácil de carregar, até o ponto de não ser mais fardo, mas ser um prazer. E aí a gente começar então a refletir a face de Jesus onde quer que a gente esteja. Amém?